Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se como se estivessem aqui conosco. E antes de darmos a necessária continuidade ao nosso curso de passe, é sempre muito importante levarmos o nosso pensamento até Deus, fonte inesgotável da vida e do amor. Que possamos centrar o pensamento nele, a fim de que possamos ter aquele equilíbrio e aquela coragem imprescindíveis para enfrentarmos os problemas, os desafios da nossa vida e vencê-los. Porque é da vontade dele que todos um dia atinjamos a plenitude do ser, a perfeição espiritual. E é através das inúmeras reencarnações, através dos desafios, das circunstâncias que se nos apresentam, que vamos despertando em nós as forças positivas, as qualidades necessárias para nos tornarmos espíritos cada vez mais próximos da perfeição espiritual. Abençoemos a vida e com isso, com o pensamento alegre, elevado, focado no bem, nós, agradecidos a Deus, damos continuidade ao nosso estudo. Que assim seja. Bom, seguinte, semana passada a gente estava falando a respeito do passe, terminamos alguma coisa relacionada aí à questão do histórico dele, vimos a questão de Kardec e etc e tal. Falaremos hoje de dois assuntos muito importantes para bem compreendermos tudo aquilo que se passa numa câmara de passe. Falaremos hoje acerca dos fluidos vitais e acerca dos chakras. Para bem entendermos o passe, é necessário que nós entendamos qual a energia que emana do passista. É interessante que nós entendamos de onde que ela vem, como que ela circula e como nós temos a capacidade de imprimir-lhe a necessária qualidade, força, poder para que o resultado positivo possa acontecer. Antes disso, está aqui, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Ó, pelas mãos de Paulo, a ponto de as pessoas levarem aos enfermos, olha que parte interessante que está na Bíblia, os lenços e os aventais do seu uso pessoal. Ou seja, as pessoas levavam aos enfermos os lenços que Paulo usava, os aventais de uso pessoal que ele levava, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Quando falo que a Bíblia condena o espiritismo, é porque são pessoas que não têm o conhecimento exato do que fala os textos bíblicos. Aqui está falando o quê? Que Paulo curava impondo as mãos. E vai mais além. Os próprios objetos que Paulo usava ficavam saturados com a sua energia positiva, a ponto de esses objetos curarem as pessoas e espantarem os espíritos obsessores. Interessante. Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Allan Kardec, na Revista Espírita, em setembro de 1865, já nos fala: como a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre a dor para a acalmar. É o que pode fazer qualquer um. Então não existe casta superior que tenha essa capacidade, os outros não têm.
É o que pode fazer qualquer um. Mediante quais critérios? Se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. Então aqui já fala muita coisa que nós temos que desenvolver em nós, a fim de que nós nos tornemos aquele instrumento desejável e necessário para acalmar a dor do nosso semelhante. Não vou ler isso tudo não, tá? Na Gênesis, no capítulo 14, Kardec coloca um trecho que se encontra em Marcos, né? Nos versículos de 25 a 34, eu não coloquei aqui o capítulo. É a famosa, capítulo 14 da Gênesis, né? Não aqui na Bíblia. A famosa passagem da mulher hemorroísa, da mulher que perdia sangue, já fazia muitos anos, já havia gasto um monte do seu dinheiro para os médicos, nenhum médico curou, e só piorava o caso dela. Um dia ela ficou sabendo da presença de Jesus na cidade dela, e ela teve essa ideia aqui, ó: se eu puder tocar apenas nas suas vestes, ficarei curada. Olha o estado de confiança e de fé dessa pessoa. E nós vamos entender a fé aqui não como uma virtude transcendental, mas nós vamos compreendê-la também sob o ponto de vista energético, quando nós falarmos a respeito dos chakras. Como que a fé age no sistema de giro de energias do nosso corpo, proporcionando a cura. E o que aconteceu? Jesus estava lá, naquela muvuca toda, cercado pela multidão. A mulher estende as suas mãos e toca as vestes dele, e fica instantaneamente curada da hemorragia, que a martirizava há quantos anos? E Jesus, de repente, para e pergunta: peraí, quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos falam: ô mestre, olha o tanto de gente aqui, como é que você vai perguntar quem tocou nas tuas vestes? Está um monte de gente tocando no Senhor. Fala: não, teve alguém que tocou nas minhas vestes, sim. E a mulher, vendo aquela cena toda, se apresenta a seus pés, né? Dizendo, né? Tudo aquilo que havia acontecido com ela. O que o Cristo fala, né? Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Interessante que aqui Jesus relata, percebendo em si mesmo a virtude que havia saído dele. O que significa a virtude que havia saído dele? A energia elevada e positiva que Jesus carregava em si. Ali nós vemos alguém dotado da capacidade de gerar energias de alto gabarito, uma verdadeira pilha humana transcendental, e do outro lado uma mulher totalmente necessitada. Nós temos alguém com abundante quantidade de fluidos, com outra pessoa aqui com falta deles. E o que fez com que o circuito se fechasse e aquela energia fosse transferida para ela? A fé. Ali. Por isso que Jesus falava, não nessa ocasião só, mas em inúmeras outras: tua fé te salvou. Aqui a gente vê a fé, que é a confiança que algo vai acontecer, como sendo algo decisivo para as pessoas que vão tomar paz. Algo que nós vamos voltar mais nesse assunto na semana que vem. Aqui, Kardec fala como se realiza o processo de cura. Ele nos explica acerca do corpo físico e do corpo espiritual, falando que tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual, embora aparentemente diferentes, eles têm na sua essência a mesma origem. Como é que é o nome dessa origem mesmo? Vamos ver quem estudou. Fluido cósmico universal. Nós vimos isso na semana passada. Fluido cósmico universal é aquela energia, é aquele elemento que dá origem a tudo que existe no universo. Só não dá origem ao Espírito e, claro, a Deus. Tirando Deus e o Espírito, tudo, absolutamente tudo, vem do fluido cósmico universal. Então, corpo de carne e corpo espiritual são da mesma essência, lá no fundo. E aí, o que acontece? Estando condensado no perispírito,
O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu invólucro fluídico. O que Kardec está falando aqui? Que a vontade do espírito, agente propulsor, injeta num outro corpo uma porção do seu próprio corpo espiritual, da sua energia. E aí, o que vai acontecer? E aí que a cura se realiza pela substituição de uma molécula doente por uma molécula sadia. Isso aqui não é exatamente correto, tá? Mas na época de Kardec, pensava-se que uma molécula, que um átomo podia ficar estragado. Isso a gente sabe, nos dias de hoje, que não acontece. Mas a essência do pensamento de Kardec está correta. Qual que é a essência do pensamento dele? Uma energia de baixo nível, desequilibrada, sendo substituída por uma energia de alto nível, equilibrada. Então, com isso, processa-se a cura. Ele vai mais além. Ele nos dá aqui dicas de como isso vai acontecer. O poder curador vai depender da pureza da substância inoculada. Estão entendendo por que Jesus curava com facilidade? Imagina a pureza da energia que vinha dele. Ele ainda depende da energia da vontade. Semana que vem, vou falar isso para vocês. Quando o passista estiver lá com o paciente na frente dele, o passista tem que pensar: eu dou conta de fazer o melhor para essa pessoa. Nossa, Daniel, você está querendo que o passista seja orgulhoso e arrogante? Não. Mas se ele pensar dessa maneira, que ele tem a capacidade, que ele pode fazer, essa vontade, Kardec fala aqui, vai aumentar a emissão energética. E vai dar àquela energia um maior poder de penetração da pessoa necessitada. E mais, depende das intenções que animam aquele que deseja curar. Estão vendo? Não é nada impossível da gente adquirir. É necessário uma substância pura, é necessária a força de vontade e é necessário a intenção. Tendo isso, a gente resolve tudo. Esse slide é um resumão do slide anterior. O que fala aqui? Que a pureza depende do estado moral da pessoa. Então, se eu sou um indivíduo que me esforço para melhorar, para crescer, para evoluir, para ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa mais simples, um indivíduo que ajuda o outro, automaticamente eu vou estar fazendo o quê? Dando ao meu organismo espiritual uma pureza maior de energia. Se eu sou aquela pessoa que usa a força de vontade, do tipo, vou ajudar e eu consigo ajudar, eu vou aumentar a velocidade da emissão. E não do tipo, nossa, vou estender a mão aqui, mas quem sou eu? Sou tão necessitado, sou um indivíduo que tem tantos erros. Gente, os bons espíritos sabem que a gente é necessitado, que a gente tem erros, que a gente precisa evoluir. Eles sabem disso. A gente não precisa ficar falando isso para eles. O que a gente tem que pensar é: eu posso ajudar, eu quero ajudar. E as intenções vão dar a qualidade da energia. O que significa intenção? Eu quero ajudar. Vou beneficiar aquela pessoa. E não do tipo, estou aqui porque agora eu estou com status de passista da casa. Recebe o boletim, o diploma. O diploma aqui, sou um passista da casa. Quer dizer, você estender as mãos com esse tipo de intenção só para querer crescer em si próprio. Não, isso aí já está errado. Nós não vamos dar a qualidade necessária à nossa energia. Então não é nada muito difícil da gente resolver. Basta realmente a vontade de querer agir. Assim, os princípios em si aqui. Você acha que tem uma pureza e uma vontade? Mas é necessária a força de vontade de querer melhorar. A gente vai falar das intenções nossas e o que a gente deve fazer na próxima semana. Tudo para a próxima semana.
Vamos lá. Algumas perguntas. Então, lá no Ole. Eita, o que significa Ole? O livro dos Espíritos. Primeira parte, capítulo 4. Pergunta 60. Pessoal do fundão, está enxergando aí? Mais ou menos, letrinha, né? Vou ler. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Quer dizer, corpo humano, corpo orgânico, tá? No caso aqui, essa cadeira aqui, ó, é um corpo inorgânico. É a mesma força que une as moléculas num corpo orgânico e inorgânico? Sim. Resposta: é a mesma força. Mas qual que é a diferença da matéria de um corpo orgânico para um corpo inorgânico? Qual que é a diferença que existe, por exemplo, do corpo de um cavalo para uma montanha? O corpo de um peixe para a água? O corpo de um ser humano para o ar? Qual que é a diferença? Tem alguma diferença lá, né? Bastante. Porque até agora não surgiu, né, o fato da montanha nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Pensa com a montanha assim? Não, ainda não. Mas os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Não é assim que a gente aprendeu? O inato cresce, fica bobo em casa. É uma outra vertente. Qual que é a diferença? Gente, a matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada. Eita, que palavra! O que significa a palavra animalizada? Significa união da matéria com o princípio vital. Então, qual que é a diferença do corpo de um bicho, de uma planta, de um ser humano, para a água, para o ar, para o sol, para a montanha? Qual que é a diferença? Existe uma diferença. Esses corpos orgânicos têm fluido vital, energia vital. A energia vital faz a matéria ficar de um jeitinho que os espíritos chamam de animalizada. Vocês sabem o que significa animalizada? Animalizada significa que o espírito vai ter condição de atuar naquela matéria. Ou seja, a matéria que é a vida. A matéria fica propícia à ação do espírito. Alguém já viu essa cadeira sair andando por aí? Não. Não tem fluido vital nela. E obviamente não vai ter nenhum espírito nela ali. Mas nós, aqui todos, andamos, falamos, dormimos, nos alimentamos. Porque a matéria do nosso corpo tem fluido vital. E nós, espíritos, agimos na matéria do nosso corpo através desse fluido. Ah, Daniel, mas tem casos, né? Das casas mal assombradas, em que os objetos parecem que ganham vida. É verdade. Quem que pode explicar isso para mim? Pode ter algum médium. Muito bem. Muito bem. Existe um médium de efeito físico aí que libera ectoplasma, né, de maneira inconsciente, sem saber o que está acontecendo. Esse ectoplasma é utilizado pelos desencarnados para saturar os objetos físicos. Os objetos físicos ficam momentaneamente o quê? Animalizados. Aí o desencarnado pode usar aquele objeto do jeito que ele bem entender. O desencarnado pode pegar uma cadeira e jogar no outro. Pode pegar pedras que estão lá no quintal e de repente fazer chover pedra dentro da casa. Pode fazer porta de armário, abrir e fechar. Pode botar fogo no colchão. Porque o ectoplasma é riquíssimo em fluido vital. É importante a gente saber isso daí. Tá? Mesa girada, como acontecia na época de Kardec, e tudo mais. As pessoas levitarem, objetos levitarem, muita coisa mais. Em alguns ambientes tem muita gente, muita coisa assim, que fica saturado de energia, não pode acontecer manifestação assim, sem ter algum médium, mas o espírito tem a energia do ambiente. A energia, para acontecer o processo de ação com o objeto animado, a energia necessária é o ectoplasma. Ele é o traço de união entre os desencarnados e o mundo material, para poder agir. Então, mas onde assim, tem muita energia densa mesmo, em
tiver ectoplasma, dentro dessa energia aí, ele vai utilizar para poder agir sobre Ainda mais se o espírito souber como utilizar. souber como utilizar. Exatamente. Mas peraí, cadê esse fluido vital aqui? Onde que ele fica? A vida é o efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Para acontecer a vida orgânica, tem que ter a matéria orgânica junto com o fluido vital. Não estou entendendo. Vamos fazer uma comparação. Um carro. Pode ser o carro melhor do mundo. Se não tiver combustível, ele vai funcionar? Não vai funcionar. Pode ser o melhor piloto do universo. Se entrar naquele carro, vai funcionar? Não vai funcionar. Então, o carro é o organismo. O combustível é o fluido vital. E o motorista é o espírito. Para que o motorista possa dirigir o carro tem que estar com gasolina. Para que eu, espírito, possa governar o meu corpo aqui, é necessário que o meu corpo tenha o quê? Fluido vital. Se não tiver fluido vital no meu corpo, esquece. Não vai acontecer nada. Eu não vou conseguir agir no meu corpo. Tem mais coisas aqui? Tem. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? A resposta tem por fonte o fluido universal. Lembra do fluido cósmico universal? É a fonte. Mas ele ganha outros nomes. Fluido vital pode ser chamado de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o elo entre o espírito e a matéria. Todos os seres orgânicos têm princípio vital? Todos. Só que varia de espécie para espécie. O princípio vital de um animal, por exemplo, ele é mais grosseiro, se comparado com o fluido vital nosso, do ser humano. Tá? Tanto que nos matadouros, quando o animal é sacrificado e o sangue jorra ali, o sangue está riquíssimo ali em fluido vital, de mais densa qualidade. Os espíritos vampirizadores, eles aproveitam desse fluido vital. Eles sugam aquela energia vital dos animais abatidos. É o que acontece. É o que acontece nos casos de obsessão também, em que o obsessor, ele vai se acoplar à aura do indivíduo e vai sugar a energia dele. Aí ele suga o fluido vital de um ser humano, que é um fluido vital mais refinado, se comparado com um animal. Daniel, o fluido vital de uma pessoa é igualzinho de outra pessoa? Varia também. A gente acabou de ver. Varia de acordo com o nível espiritual da pessoa. Não é? Quanto mais evoluído é o espírito, mais sutil é o fluido vital dele. Quanto mais denso é o espírito, mais grosseiro é o fluido vital dele. Tem mais? Tem mais. O que ele fala aqui? A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve só pelo funcionamento dos órgãos? Somente quando os dois estão juntos. A mesma coisa. A gasolina sozinha, o motorista vai fazer alguma coisa com ela? Nada. O carro sem gasolina vai se movimentar? Também não. Para ele se movimentar, tem que ter a gasolina junto com o carro. Aí o cara consegue dirigir. Nós, espíritos, só atuamos no nosso corpo pela ação do fluido vital. E é claro, os nossos órgãos têm que estar bem também, né? Não adianta nada a pessoa estar saturada de fluido vital e o corpo em frangalhos. É o que acontece nos casos das mortes violentas. Por exemplo, assassinato. Acidente. O indivíduo que é assassinado ou que é acidentado e desencarna assim, ele desencarna com seu corpo físico cheio de fluido vital. E o espírito ainda permanece vinculado ao corpo físico, mas não consegue agir nele. Por quê? Como é que está o estado dos órgãos? Frangalhos, né? Não está funcionando direito. A mesma coisa, você pega uma televisão, você liga na tomada, se a televisão estiver danificada,
se algum equipamento dela não estiver funcionando, você pode ligar a energia elétrica. Pode ter luz na tua casa, mas a televisão não vai funcionar. Você da época do frio, se tiver uma válvula queimada, não funciona. Não funciona. Não funciona. Bom, então nós vimos aqui que o fluido vital é o nosso combustível. Só que tem um detalhe: os desencarnados também têm o combustível deles, mais sutil, que a gente coloca aqui como sendo o fluido espiritual. No passe, os benfeitores espirituais que estão ali na câmara do passe, eles dão a energia dele para o passista. É um fluido muito sutil, com alta frequência. É o fluido espiritual. E nós temos o fluido material, que é o nosso, que é mais grosseiro. Tá, Daniel, tudo bem, mas então nós temos o nosso combustível. De onde é que ele vem? Olha aqui as fontes dele. Alimentos. Principalmente frutas, vegetais, legumes. Fruta, então, é riquíssima em energia. Água, sol, mais o eletromagnetismo. No nosso lar, livro 1, né? No nosso lar, André Luiz aprendeu que no ministério mais elevado do nosso lar, que é o Ministério da União Divina, como que as pessoas se alimentam lá? Sabe como? Através da respiração e através da ingestão de água magnetizada. Só vai chegar um momento no nosso processo evolutivo em que a nossa alimentação vai ser tão sutil, porque o nosso corpo vai ser sutil, em que nós vamos nos alimentar especificamente da inalação de princípios da atmosfera. E nada mais. Vai demorar ainda. Vai chão, né? Até a gente chegar nesse nível aí. No mesmo nosso lar, espíritos que são resgatados dos umbrais, que vão para os ministérios mais inferiores, que nós chamamos de edificação, que tipo de alimentação deles? Mais grosseira. Não chega nesse ponto de feijoada. Sopas, coisa mais substância, né? O pessoal mais antigo, a substância, coisa mais grosseira, né? Porque o organismo perispiritual deles é mais densificado, eles precisam de uma comida mais densa. Tá? No nosso lar tem muita informação interessante que às vezes a gente lê rapidinho. Presta atenção. Mas vamos continuar aqui, ó. Respiração, já falamos. Vibrações dos outros. Nós nos alimentamos com as vibrações alheias, com as energias dos outros. Uma parcela da nossa energia vital vem daí. A gente faz isso sem saber. Se eu sou uma fonte doadora de energia, eu posso estar doando essa energia inconscientemente, sem precisar da paz. Era o que Jesus fez, né? Certeza que já aconteceu com alguém aqui. Você estava bem, tranquilo, energizado, feliz da vida, saltitante, de repente você entrou num lugar, saiu de lá murcho, hospitalizado, com uma vontade de dormir, uma dor de cabeça. Alguém, ou muitas pessoas, simplesmente assim, ó, sugaram a energia. Daniel, acontece isso ao contrário. Alguns descobri, acordo assim e vou para a academia. Eu não estou muito afim. Chego na academia, o ambiente assim, eu já fico animado. Exato. Isso aí significa isso é captar as energias do ambiente. É óbvio que tem uma ação também ali, né? Da vontade, do desejo. Ó, tá todo mundo malhando aqui, que legal, eu também vou, né? Mas pode ter uma explicação. A energia física. Tem assim, vontade mesmo. É diferente de você querer e aquela. Você ter energia mesmo para conseguir. Ó, no ato da concepção. Olha que coisa interessante. Quando os nossos pais se uniram e a nossa mãe ficou grávida, aconteceu ali não somente uma união do espermatozoide com o óvulo, mas ali
aconteceu uma imensa concentração energética do homem e da mulher. Essa energia aqui é usada no processo de construção do futuro corpo físico. E quando a gente nasce, essa energia fica estocada em nós. E essa energia, ao longo dos anos, ela vai diminuindo, tá? E ela tem que ser reposta justamente através do quê? Através da alimentação, através, né, da respiração, das boas vibrações, do sol, muitíssimo importante. O que vai acontecer? Com o tempo, essa energia que a gente recebe dos nossos pais, automaticamente ela vai declinando, normal e natural para todo mundo. E é justamente o declínio dessa energia que provoca o processo de envelhecimento do corpo. Justamente isso daí. O que a gente pode fazer é não permitir que essa energia se decline muito rapidamente, através dos bons hábitos de vida. Porque se eu tiver uma alimentação péssima, se eu não tiver um contato bom com a natureza, se a minha respiração não é adequada, eu vou fazer com que a minha energia ela se decresça numa velocidade muito maior do que deveria. Se eu sou um indivíduo portador de vícios, eu vou gastar a minha energia numa velocidade maior do que deveria. Aí eu vou desencarnar com 50 anos de idade, sendo que eu deveria desencarnar com 75. É o famoso suicida indireto, inconsciente. Estão vendo como está tudo interligado? Está tudo interligado. Daniel, pegando um questionamento desse ponto, da concepção, porque hoje em dia a gente vê inseminação artificial. E eu parece, se eu não me engano, uma das palestras do Divaldo, ou entrevistas, o Divaldo comentou que essa leva de novos espíritos que estão vindo do planeta, de um pouquinho melhores, eles não estão assim conseguindo pelos processos naturais, normais de concepção. Eles estão aproveitando e vindo pela inseminação artificial. Tanto de um jeito quanto de outro jeito. Estão reencarnando espíritos de alto gabarito. Não, mas parece que tem dos dois processos. Mas especificamente, só podem do processo de inseminação in vitro artificial. Eu já não sei. Não, me parece que você que é uma classe de espíritos. Aí eu já não sei te dizer. Posso pesquisar, depois a gente pode falar. Aí depois você confirma. Bom, duplo etérico. Já ouviram falar? Já ouviram falar do corpo espiritual, correto? Que é o perispírito? Sim. Mas que diabo é duplo etérico? O que é isso? É um outro corpo que nós temos. Nossa, Daniel, quer dizer que existe o espírito, existe o perispírito e existe o duplo etérico? Sim. E tem mais, existe o corpo mental. Em verdade, existe o espírito, o corpo mental, que é o corpo da mente, o corpo espiritual, o duplo etérico e o corpo físico. Então, senhoras e senhores, vocês têm presentemente 5. O espírito pode ser contado como corpo. 4 corpos. As tradições orientais falam em mais corpos ainda. 7, tá? Mas vamos ficar com esses 4 aqui que eu acho que está de bom tamanho para a gente entender. O que é o duplo etérico? É um corpo que nós temos energético. Somente temos esse corpo enquanto estamos encarnados. Esse corpo duplo etérico, ele é formado ao mesmo tempo que o nosso corpo físico lá no útero da nossa mãe. Fica conosco enquanto estamos encarnados. Depois que a gente desencarna, esse duplo etérico se decompõe. Do mesmo jeito que o corpo físico se decompõe. Sim. Posso pensar que o corpo energético, né, é uma espécie de condutor do vital? Muito bem. Nos indivíduos encarnados, o duplo etérico
etérico, é nele que acontece a circulação dessa energia vital, impulsionada através de um sistema de chakras e meridianos. Quem faz parte do grupo de WhatsApp do centro, eu postei antes de vir para cá, não sei se alguém viu, tá? Um estudo muito interessante que fala a respeito de aura e de chakra, mostrando que os conceitos de aura e de chakra já estavam presentes lá na codificação de Kardec. Não com esses nomes, mas o conceito está lá. Depois, quem faz parte do grupo de WhatsApp do centro, acessa lá, que está lá. Interessante o estudo que eu coloquei. Então vamos lá. Vamos falar a respeito desses corpos nossos, né? Que nós temos. Aí nós vamos ter o corpo físico, nós temos aqui o corpo espiritual, nós temos aqui o duplo etérico, que é esse esquisitão mesmo, tá? E aqui nós temos o corpo mental. Gente, estão vendo essa luz aqui? Lembram quando foi falado para a gente que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? É essa luz, tá? O Espírito foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é aquela luz ali. Deus não tem corpo físico. Deus não tem formato humano. Deus não é humanoide, tá? É aquela luz ali. Nós somos centelhas divinas. Então nós temos a imagem e semelhança de Deus. Ok? Tirei essa animação desse site aqui. Dá os créditos para ele. O pessoal olha assim, nossa, Daniel é bom de computador mesmo, né? Que bonito que ele fez. Não fui eu não. Aquele site lá. Só um segundinho. Tranquilo. Vamos lá. O que é isso aqui? Isso daqui é uma animação que mostra para nós como que é o duplo etérico. Tá? Com os canais, com os sistemas ali de giro de energia. André Luiz chega a falar das miríades de antenas que estão no corpo energético e que são responsáveis pela absorção e emissão de energias. De modo mais esquemático, temos o fluido cósmico universal. Ele gera o fluido do nosso planeta Terra, que por sua vez é responsável pela composição do corpo físico e dos nossos corpos sutis, perispírito e duplo etérico. No duplo nós temos os chakras, os meridianos e o fluido vital. Esse próprio fluido cósmico universal, ele é captado pela alma, modificado, gerando o pensamento. E o pensamento influencia o fluido vital, os nossos corpos sutis e o corpo físico. Então esse negócio é bonitinho, né? Para entender bem como que tudo está interligado. E tudo vem do fluido cósmico universal, menos a alma. Menos Deus. Tá? Pergunta sobre isso aqui? Eu ia fazer uma pergunta. Já está ali. Alguém mais? Fala. Nós temos um slide que você colocou assim, o fluido vital, o elo, e o elo entre o corpo físico e o corpo espiritual não é o perispírito? Assim, entre o perispírito e o corpo físico, existe o duplo etérico. Tá. E é nesse duplo etérico que existe o sistema de chakras, que estão interligados através dos nadis, que são os meridianos, e é justamente ali que circula o fluido vital. Os nossos chakras, eles são como canais de ligação, que ligam o corpo físico ao corpo espiritual. Como se fossem tomadas, onde o espírito, através delas, consegue controlar o corpo físico. Por quê? O nosso espírito é uma frequência vibratória muito intensa. Pelo fato de ele ter uma frequência vibratória muito intensa, ele por si só não consegue agir no corpo físico. É necessário que aquela energia seja atenuada dos mais diversos corpos até chegar no corpo físico. Uma comparação: a energia que é gerada nas hidrelétricas. Se essas energias
conseguissem chegar nos nossos aparelhos domésticos, explodir eles. Então, há necessidade de diversos intermediários ali, subestações, né, condensadores, né, reduzem a tensão a fim de chegar a energia elétrica nas nossas casas. É mais ou menos o que acontece. Fala. Queria perguntar o seguinte, queria perguntar sobre a questão do alinhamento do chakras. O famoso alinhamento dos chakras, né? Para deixar retinho. Muita gente fala, você tem que alinhar teus chakras, porque os chakras não... O que significa alinhar? Os chakras, eles têm um sentido de giro. E esse sentido de giro pode ficar enfraquecido ou numa velocidade incompatível. Isso gera mal-estar, desequilíbrios e doença na pessoa. Alinhar os chakras significa fazer com que eles funcionem de maneira harmônica. Isso é o alinhamento de chakras. Dá para fazer isso usando paz? Perfeitamente. Sei que nós vamos estudar os chakras. Vamos. Sou eu, né? Sim, pode falar. Mas eu fico pensando se os chakras são. Se cada chakra tem um campo de comunicação, que eu quero dizer. Se, por exemplo, determinada doença é um distúrbio de chakra tal. Exatamente. O que acontece aí, Thalys? A nossa mente, ele comanda tudo. Então, se eu tenho uma mente equilibrada, o pensamento meu, ele é equilibrado, ele influencia o chakra principal, que é o coronário, que controla todos os demais. Daqui a pouquinho vamos até ver isso daí. Controlando harmonicamente todos os demais, esses demais girando harmonicamente, conduzindo o fluido vital harmonicamente, o nosso corpo fica harmonizado. Agora vamos supor que eu seja um indivíduo que tem um desequilíbrio muito grande na parte sexual, por exemplo. Automaticamente a minha mente desequilibrada, por conta desse meu vício, faz com que o meu chakra coronário fique desequilibrado também. E ele vai agir justamente em qual chakra? Naquele responsável por exercício das faculdades sexuais, que eu já disse. Então ele vai ficar desequilibrado. Ficando desequilibrado, automaticamente ele vai afetar o quê? A contraparte orgânica regida por ele. No caso, os meus órgãos sexuais. Ou seja, um pensamento desequilibrado gera energias desequilibradas que fixam o desequilíbrio no corpo espiritual e no corpo físico. Não tem como escapar. Nós vamos obrigatoriamente ter que sofrer os efeitos maléficos dos nossos desequilíbrios, até que a gente resolva drenar esse karma, o pessoal fala popularmente, e melhorar espiritualmente. Só um segundinho. Pode falar, Guilherme. Então, quando você fala em chakras, a gente sempre imagina, de uma maneira geral, os chakras principais. Mas a minha pergunta é, nós não temos chakras pelo corpo todo? Tem gente que são pontos energéticos. Tem gente que chega a falar que cada célula tem a sua contraparte energética, o seu chakra. Né? Então eles seriam contados aos bilhões, né? Mas principais mesmo, né? São mais ou menos em torno de 7. Algumas tradições orientais falam um número maior, 8, 9, 10, né? Então vamos ficar aqui com 7. Daqui a pouco vou até mostrar eles. Pode falar. Então tudo começa pelo pensamento. Exato. Tudo começa. Tudo. A gente é o que a gente pensa. Então a gente vai construir em nós equilíbrio e desequilíbrio, saúde e doença, tristeza e alegria, agindo no campo mental. Sempre. Fala. Daniel, essa questão da transferência da energia do espírito até chegar no corpo, ela tem relação, como a gente sabe, o cérebro, ele não consegue manifestar toda a sua capacidade, porque a energia ela tem que ser mais ou menos aplicada pela nossa evolução, por todas essas limitações que a gente tem. Conforme a gente vai evoluindo, isso vai ficando mais sutilizado e a gente vai conseguir usar mais o cérebro físico. Perfeito, exatamente isso aí. Né? Quanto mais grosseiro é o corpo físico, mais limitado é o espírito nas suas expressões. Então nós, por exemplo, estamos aqui com o corpo grosseiro. Espiritualmente falando, nós sabemos e somos muito mais do que nós aparentamos ser, tá? Espiritualmente falando.
Tanto quando a gente sai do corpo, na contraparte espiritual, nós temos mais capacidades, mais memória, mais atitudes e tudo mais. Porque nós não estamos mais sendo influenciados diretamente pelo corpo físico. Estamos mais ou menos livres. À medida que o corpo vai ficando mais sutilizado, mais o espírito consegue se expressar. É justamente isso. Aí, ó. De onde vem a palavra chakra? Você não vai encontrar a palavra chakra em Kardec. O que você vai encontrar lá? Isso aqui, ó. Nossa, mas tem Kardec Centro Vital? Tem. Acessa lá o artigo que eu coloquei lá no WhatsApp do centro. O sujeito que fez o artigo, muito bem escrito, diga de passagem, cita as passagens das obras básicas e na revista espírita, onde está escrita de centros vitais. Kardec só não usou o nome em sânscrito, chakra, que é um nome que significa roda ou giro. Ó, se eu olhar o chakra de lado, ele é isso aqui. Ele é um cone, com um vértice para baixo. Aqui estaria, vamos dizer assim, tá? O corpo físico da pessoa. Visto de cima, a gente vê o chakra girando no sentido horário. Algumas tradições falam que ele gira no sentido horário, hora, anti-horário. Nós vamos ficar só com esse giro aqui, horário, que cria duas forças de atração. Uma força centrífuga, que joga a energia para fora, e uma força centrípeta, que atrai a energia. É interessante a gente entender isso aqui, para explicar, por exemplo, por que a gente dá o passe no sentido da cabeça para os pés e não o contrário. Porque quando a gente dá o passe circular, que é um passe que pouca gente dá, nós damos no sentido de giro dos ponteiros do relógio, e não o oposto. Porque tudo tem a ver com esse sistema de forças aqui, que é um sistema físico. Concorda comigo? Todo corpo que gira, qualquer uma roda de carro, por exemplo, né? Na minha época, o disco do vitrômetro que gira, vai gerar um componente centrífugo e um componente centrífugo, com chakra, mesmo, tá? Ó, vai aí agora um vídeo que mostra pra gente bonitinho a questão dos chakras. Ah, peraí. Estão ouvindo? Deixa eu. Importante a gente observar o sistema. Ó, o que a gente está vendo aqui? Estão vendo a coluna vertebral? Todas essas estruturas aqui que estão girando são chakras. O cara que fez a animação colocou alguns a mais, além dos 7 que a gente vai ver, tá? Mas é assim que funciona. Nossa, eles têm uma contraparte nas costas? Tem. Tanto que a gente pode dar passe nas costas da pessoa, não necessariamente na frente dela, tá? Olha aí o sistema aqui de circulação do nosso fluido vital, através dos meridianos. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui a gente vê chakra básico, genésico. Estão vendo que ele parece uma flor com pétalas vista de frente? Os antigos hindus, isso há mais de 5.000 anos atrás, que cunharam o nome chakra, através da vidência, viram que eles possuem como se fossem pétalas. Na verdade, não são pétalas, são sistemas de microtúbulos que compõem os chakras, que quando giram, dá esse aspecto de pétalas de uma flor. Não é à toa que o principal chakra nosso, o coronário, é chamado de lótus de 1000 pétalas, porque é o que gira em uma frequência muito maior. Eles girando mais aí. Estão vendo aqui que a animação, eles estão girando, ora no sentido horário e ora no sentido anti-horário. Algumas tradições falam que é assim que funciona, tá?
Olha só o sistema de microtúbulos que compõem os chakras. Dá só uma olhada nesses microtúbulos aqui, ó, que vão se juntando, e é isso daqui que vai compor o nosso duplo etérico. Esses aqui são os meridianos. Quando na acupuntura a gente coloca uma agulha nos meridianos de acupuntura, a gente está estimulando diretamente esse sistema de circulação de energias. No passe, rigorosamente, a mesma coisa. Ok? Mais ou menos isso daí. É o mesmo cara que fez o anterior, fez isso. Pessoal, chakras. Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 7 principais aqui. Mais um esqueminha, os chakras. Isso aqui seria o chakra exteriorizado. Alguns médiuns videntes enxergam dessa forma. Aqui a gente vê só o sistema de chakras, e é interessante notar que eles estão interligados, ou seja, se eu estou com um problema em um chakra, automaticamente, com o tempo, os outros também vão ficar desarmonizados, energeticamente falando. Vamos lá. Primeiro, coronário. A palavra vem de corona, que significa coroa. É o chakra que está localizado bem no topo da cabeça. É o que tem maior frequência vibratória. E está totalmente relacionado com a glândula pineal. Essa glândula pineal, que está aqui, ó, roxinha, que é menor que uma ervilha, é a chamada glândula da vida mental. É através dessa pequenina glândula que o espírito governa o corpo físico como um todo. Se vocês tiverem a curiosidade de enxergar, de ver, de procurar na internet, o olho de Horus das tradições egípcias, está no teu colar aí, Eliana? Esse olho de Horus nada mais é do que uma representação dessa parte aqui do nosso ensino. É impressionante isso, tá? Daqui a pouco. O coronário, atuando na pineal, é responsável por todas as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Todas. Ali que se realiza a sintonia com os espíritos desencarnados. E as energias mais elevadas, provenientes dos nossos benfeitores, a gente capta pelo coronário. Logo depois, vem o chamado cerebral, também conhecido pelo nome de frontal. Fica na região entre olhos, o famoso terceiro olho dos hindus. Tá ligado à hipófise, que é uma glândula que está localizada bem nessa região aqui, no interior do nosso cérebro, responsável pela visão, audição e olfato. No campo mediúnico, o chakra frontal, responsável pela vidência, pela audiência e pela intuição. É muito comum o médium vidente sentir essa região girar. É um movimento do chakra da vidência. Exato. Nele estão relacionados o hipnotismo e a regressão de memória. Terceiro, o próprio nome já diz tudo, laríngeo, localizado aqui na garganta, relacionado organicamente às glândulas tireoide e paratireoide, importantíssimas, porque a tireoide controla o metabolismo inteiro do nosso corpo. Nossa, quer dizer, Daniel, que se eu tiver um problema com a minha tireoide, eu posso tratar usando passes específicos nessa região? Pode. Posso abandonar o uso do medicamento? Não pode. Aqui o que a gente faz é uma união do tratamento médico tradicional com o tratamento espiritual. Agora, mais do que o passe, seria interessante a gente fazer a necessária higiene mental, porque a gente é o que a gente pensa, para poder fazer o chakra laríngeo girar harmonicamente
para fazer as minhas glândulas funcionarem bem. Organicamente falando, o laríngeo responsável pela fonação, pela respiração, pela pressão arterial e pela digestão inicial. Nele, a psicofonia, o ectoplasma pode vir através dele e o passe do sopro. Já ouviram falar do passe do sopro? Alguém aqui já viu ou já ouviu histórias que nos terreiros o médium incorporado fuma um charuto e espalha aquela fumaça ali na pessoa, do alto a baixo da cabeça? Vocês sabem o que é isso? É o passe por insuflação. Daniel, você vai fazer isso na cama de passe? Não, porque a orientação nossa aqui é totalmente diferente. Mas há o passe do sopro. Você não tem necessidade de fumar, né? Você tem o quê? A utilização do seu chakra laríngeo, que vai juntamente com o sopro ali gerar energia positiva. Fala, Danizete. Enquanto existir mãe, vai existir sempre o passe de sopro. É aquela velha história, né? O filho machucou, o que a mãe faz? Deixa eu soprar para ver se vai melhorar. Melhora, melhora? Não é acaso. Vamos falar do passe do sopro, não hoje. Semana que vem. Cardíaco. Opa, está localizado aonde? Coração. Lembra? Quando a gente assiste os filmes, o espírito vai fazer aquela prece, o que se ilumina? O chakra cardíaco. Por quê? Está vinculado à glândula timo, que é essa glândula que fica bem acima do coração. O coração está aqui, tá? O timo está aqui, uma glândula que reveste o coração. Responsável, fisicamente falando, pela circulação, pelo sistema nervoso parasimpático e no campo energético, pelos sentimentos, pela assimilação dos campos emocionais. Quantas vezes a gente recebe uma notícia ruim, sente um baque no coração? Uma notícia boa, você fala, ai meu Deus, instintivamente você leva a mão no coração. Por quê? Assimilação de campos emocionais. Tem mais? Tem. Bem no alto do estômago, relacionado ao chamado plexo solar, gástrico, relacionado com as suprarrenais e com o pâncreas. Fisicamente falando, digestão, metabolismo, sistema nervoso simpático. Esse chakra atrai os espíritos sofredores. Sabe por quê? É o mais ativo chakra produtor de fluido vital. O médium, que é passista magnético, usa muito esse chakra. Alguns, no momento do passe, sentem o alto do estômago girar. Tem alguns com mais sensibilidade que chega a ouvir o giro desse chakra. Outros sentem uma pressão aqui enquanto estão dando passe. Outros sentem vontade de arrotar enquanto estão dando passe. Todos sinais de ativação do chakra gástrico. Temos o esplênico, que tem ligação com o baço, ligado ali às funções hepáticas, biliares, de excreção. Alguns falam, a circulação de energias depende muito do chakra esplênico. Pessoas com depressão, passe no chakra esplênico. Ajuda muito. Semana que vem vou falar sobre isso. Doação magnética a espíritos fragilizados. Chakra genésico. Está localizado justamente sobre os testículos e nos ovários. Reprodução e criatividade. Muitos não sabem. Mas a energia que é gerada no chakra genésico serve não somente para gerar novas formas físicas, mas qualquer tipo de criação. O Chico Xavier usava com maestria o chakra genésico dele. Nossa, Daniel, mas o Chico não se casou. Mas ele sublimava a energia genésica dele para a parte da psicografia.
Um indivíduo que cria obras de arte fantásticas, na escultura, nos quadros, nas músicas, todo o processo criativo depende das energias do chakra de atenção. Ok? Semana que vem, aí sim, o passe, aspectos práticos. Antes, já digo de antemão, vamos disponibilizar todos esses slides aí para vocês, tá? Vamos colocar no site do centro, eu vou deixar também ali no notebook, tá? Quem quiser copiar, sabe? Pendrive, fiquem à vontade. Isso aí é de vocês. Certinho? Até semana que vem.